Amém. Glória a Deus. Nós somos a Juventude Alive, amém? Você é jovem. Vamos repetir junto? Nós somos a Juventude Alive. Todos nós, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler dois textos. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler para a gente fazer a nossa introdução. Quem esteve aqui ontem? Levanta a mão aí. E pouca gente, hein? O povo pulou tanto que não veio agora, ou vai vir 8 horas. Ontem foi muito bom, mas tirou a voz de muita gente, né? Inclusive a minha, que o vocalista da banda que veio não conseguiu chegar e eu tive que cantar. E aí minha voz foi toda embora. Mas foi muito bom nossa live rock ontem, né? Uma jovem aceitou Jesus. Aleluia! Deus tem trabalhado no meio da nossa juventude, no meio dos adolescentes, tem trabalhado no meio da nossa igreja, tem levantado jovens, tem levantado adolescentes, né? É tão bom ver aqui Laurinha cantando, ver Maria Clara, acho que é a primeira vez dela, é Maria Clara, Maria Eduarda, a primeira vez dela aqui hoje, e é muito bom a gente ver a nova geração avançando, e a gente vai apoiando, a gente vai seguindo junto, e Deus vai fazendo a sua obra. Então vamos ler 1 Coríntios 2, versículo 9. É a isso que as Escrituras se referem quando... Obrigado, amor. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente, né, lê esse texto e a gente associa muito ao que a gente acabou de cantar agora. Como espero o dia em que o verei face a face. E realmente a gente, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nada nada desse mundo a gente pode vislumbrar, a gente pode cantar, a gente pode falar, mas a gente não tem como mensurar o como será naquele grande dia. Mas hoje eu gostaria que a gente, né, usasse esse versículo especificamente aqui para a gente pensar na nossa vida aqui, e que quando a gente, né, se converte, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente ganha uma nova vida. Nós somos, né, agora somos, como a gente acabou de ver ali, o nome da nossa juventude significa alive. Alive, né, em inglês é vivo, é ativo. Então a gente tem um slogan, né? Vivos para Deus. Nós fomos avivados, nós estamos no ano do avivamento, nós ganhamos uma nova vida em Cristo Jesus. E nessa nova vida que ganhamos em Cristo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor cuida de você. A Cíntia aqui na ministração, na hora da oferta, ela falou sobre isso. O Senhor cuida de você, e às vezes a gente se desespera, às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente, né, anda de uma forma muito aquém daquilo que Deus nos chamou para ser e nos possibilitou a ser através da sua graça, através da ação do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Libere o seu potencial. E aí eu começo essa mensagem com algumas perguntas para que você possa pensar aí. Que expectativas você ainda tem sobre a sua vida? Que expectativas você tem ainda sobre a sua vida? Talvez você seja cheio de sonhos. Talvez você tenha muitas expectativas, muitos planos, muitas coisas que você quer realizar. E talvez você já esteja um pouco sem expectativa na sua vida. Você está meio que deixando o barco seguir. E sem muito vislumbre de futuro, sem pensar muito, vivendo, sabe, como diz a música aí fora. Que eu não vou cantar, que você já sabe, todo mundo pensou e sabe qual é a música. O que você sonhou um dia e hoje está guardado em uma gaveta?
que você já sonhou? Tá? Aqui a gente está falando de coisas, né, dessa vida aqui. O que talvez você já sonhou e você largou para lá e está guardado numa gaveta? Sonhos para a sua vida profissional, sonhos para a sua vida, né, particular, sonhos ministeriais, sonhos, coisas que você planejou lá. Eu comecei essa mensagem falando, nós somos a juventude. E talvez você deixou sonhos lá na juventude. Ou talvez você já tenha se convertido um pouco mais, com a idade um pouco mais avançada, e acha que você não tem mais nada para fazer, você não tem mais nada para viver, que o seu tempo já passou. Mas não é bem assim. Será que algo novo ainda pode acontecer com você? O que você acha? Será? Quem acha que sim? Levanta a mão aí. Pouca gente. Estão sem fé, irmãos. Tem algo novo de Deus para você, amém? Tem algo novo de Deus para você. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso já é garantido. Então tem uma misericórdia nova amanhã para você. Tem mais de Deus amanhã para você, mais tarde, tem mais. Tem algo novo. Tem algo novo. Como eu falei, a nova geração está aqui cantando, ministrando, fazendo, mas é por isso que eu vou parar? Não, eu vou caçar outra coisa para fazer. Mas não posso parar. Deus tem algo novo para você. Porque você, enquanto houver fôlego de vida em você, você tem potencial para ser tudo aquilo que o Senhor te chamou para ser. Filho de Deus. Salvo pela graça, um portador da mensagem de salvação. Está aqui nosso pastor Mário, 86 anos. Eu não tenho a memória que ele tem, acabei de trocar o nome dele. Tenho metade da idade dele, não, um pouco menos. E não tenho a memória que ele tem. E ele foi para a Amazônia, ele vai para lá, ele vai para cá, ele dirige, o Pedro é que aguente, e a Raíssa que seguram ele. Porque se deixar, ele vai, não é não? Ele vai. Ele não deixa a idade dele ser um bloqueio para nada. Ele vai. A gente foi gravar um vídeo de Betel, e aí todo mundo pegou suas falas, e eu fiquei revisando as falas com todo mundo, aí chegou a fala do pastor Mário. Pastor Mário, o senhor vai falar isso aqui. Fala para mim. Tá bom. Pode ligar a câmera. Ele ligou a câmera, ele tá, tchau, tô indo. E foi. Tem algo para você. Você tem potencial para fazer muita coisa. Muitas vezes a gente deixa que as nossas experiências passadas, elas nos impeçam de viver o melhor momento das nossas vidas no presente. A gente, às vezes, deixa que a idade, o tempo, as coisas que aconteceram no curso da vida ser uma ferramenta que impede de viver o melhor de Deus para nós hoje. A gente sabe que Jesus é o melhor de Deus. A gente sabe disso. Mas Deus tem muita coisa para a gente viver através da graça de Cristo e da ação do Espírito Santo. E muitas vezes a gente deixa que as coisas ruins que aconteceram, ou até coisas boas que a gente vive no passado e apegado a elas, nos impeçam de viver o presente de Deus. Temos em nossas mãos a capacidade de viver sempre algo novo de Deus. Quando nós alinhamos as nossas emoções e colocamos diante de Deus, quando nós recalculamos a rota, nós falamos na sexta-feira, quando nós nos inconformamos com tudo aquilo de errado em nós, que foi o que a gente falou ontem, e vivemos uma vida de adoração e dedicação a Deus, nós recebemos dele, recebemos de Deus as chaves, as ferramentas para o novo tempo, as chaves que abrem a porta para o novo tempo. Mas a gente precisa todo o tempo recalcular a rota, analisar se o caminho que eu estou seguindo está certo, se o que eu estou fazendo está alinhado com a vontade de Deus. Se não está, eu recalculo a rota. Eu não vou me conformar com as coisas que eu ando carregando, que estão me atrapalhando de viver a vontade de Deus. E aí eu passo a viver uma vida de oração, de adoração, de leitura da palavra, uma vida de relacionamento com Deus.
Deus, e isso a cada dia vai abrindo novas portas, e você vai conhecendo mais e mais e mais e mais de Deus. Imagina, sabe, um corredor, sabe aqueles filmes que, sei lá, você abre uma porta e tem outra porta e tem outra porta. A cada dia tem uma nova porta para você abrir, algo novo de Deus para você. E aqui eu não estou falando de bênçãos materiais, essas coisas não. Eu estou falando de experiências com Deus. A nossa vida é uma história, é a história das nossas decisões. Você precisa tomar decisões na sua vida que não sejam parecidas com o seu passado, mas compatíveis com o seu futuro. Com o seu futuro em Deus. Talvez você tenha excelentes experiências no seu passado. Talvez você não tenha nada que se arrepender do seu passado, mas você não pode viver baseado nas experiências do seu passado. Mas você precisa viver e tomar decisões a partir compatíveis com o seu futuro, compatíveis com aquilo para onde Deus está te movendo. E se foi um passado ruim, meu irmão, esquece e segue e prossegue. Mas fica tranquilo que isso pode parecer, né, o que eu estou falando aqui, que David está pregando a mensagem coach. Não é. Você já vai entender. Não é. Na verdade, é um despertar para a sua vida, para que você viva como Deus já te transformou para ser. Não é uma mensagem, né, motivacional, nada disso. É para que, na verdade, você entenda que você já foi transformado para ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, porque você é morada do Espírito Santo. A graça de Deus está sobre você. Mas muitas vezes nós tomamos decisões que nos fazem viver aquém daquilo que Deus nos chamou para ser. Então, libere o seu potencial, é isso. É liberar isso que já está guardado dentro de você, o Espírito Santo morando dentro de você, é deixar Ele agir através de você, é experimentar a boa, agradável vontade de Deus para você. Você precisa, já falei essa parte, existe uma força dentro de nós que é capaz de mudar o mundo, que é o próprio Espírito Santo. Ontem na pregação eu falava sobre isso, a questão do mudar o mundo. Às vezes você vai ouvir de alguém assim, mas não tem como mudar o mundo. Realmente, não dá para você mudar o planeta inteiro, mas você consegue mudar o mundo ao qual você está inserido. Sua casa, sua família, seu trabalho, sua escola. E sabe como que você muda esse mundo ao seu redor? Sendo você o agente da mudança. A mudança que você quer no mundo, mude você, faça em você. E aí você vai ser o instrumento pelo qual as coisas vão mudar aonde você está. Dentro de nós existe um potencial para ir além. E como a gente leu no texto de 1 Coríntios 2, Deus tem preparado para nós coisas que nem conseguimos imaginar. Você tem noção disso? Deus tem para você coisa que você não consegue nem imaginar. E olha que a gente já imagina coisas boas vindo de Deus. Mas hoje, no nosso mundo, a gente está no século 21, 21, né? Chegou no 22 ainda não. 2025, eu já estou querendo o 22. Está tudo tão acelerado. Mas hoje, né, a gente está impregnado de coisas materiais e a gente só consegue quando a gente lê essas coisas, que Deus tem preparado para nós coisas que a gente não consegue nem imaginar. Já pensa em carro, casa, dinheiro, milhões e sei lá o que. Vocês não, amém? Ninguém aqui pensa nisso, porque essas coisas elas vêm, mas vêm para você reter? Não, vêm para você compartilhar e para você abençoar outros. Porque daqui não se leva absolutamente nada. Mas o que Paulo está falando é que Deus tem preparado para nós coisas maravilhosas, que a gente não pode nem imaginar. A gente vai passar por lutas? Vai. Isso aqui quer dizer que a gente não vai passar por problema? Não. Quer dizer que a gente não vai enterrar ninguém? Não. Quer dizer que a gente não vai chorar? Mas em todas essas coisas Deus está conosco. E como eu preguei alguns domingos atrás aqui, nós estamos ligados na videira.
Nós somos ramos. E a essência que nos sustenta vem da videira. Então, o que nos mantém sempre firmes e de pé, não importa o que aconteça, é a essência que está dentro de nós, Jesus Cristo. É a videira verdadeira. E aí, então por que a gente não vive isso? Por que muitas vezes a gente não consegue viver esse extraordinário de Deus nos nossos relacionamentos, na nossa carreira, nas nossas emoções? Talvez você esteja aí pensando assim, pô, David está falando esse monte de coisa aí, mas eu não vivo nada disso. E a gente vai, agora sim, entrar aí no texto expositivo aí, que a gente vai falar só sobre esse textinho aí, não viu? Te enganei achando que você ia ficar só naquele lá. Vamos ler 1 Samuel 17, do versículo 28 ao versículo 40. Leitura grande, hein? Vamos ler a palavra. 1 Samuel 17, do 28 ao 40. Não me sabotem, Ivo, que eu vou ler lá, hein? Vamos lá? Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura, pegou 5 pedras lisas de um riacho, as colocou numa bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, e foi enfrentar o filisteu. Você consegue visualizar isso tudo que a gente acabou de ler? Olha a coragem desse garoto. Ele vai lá no lugar onde está havendo a guerra. Golias já estava lá há dias, zombando do povo de Israel, do exército. Olha, tem alguém aí para me enfrentar? Vem! E eles com medo. E aí Davi vai lá na batalha, você conhece a história, e aí quando ele chega lá, que ele vê aquele gigante lá, ele... que é isso? Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso aí? Ou seja, quem é esse que não é filho de Deus? Quem é esse que não serve a Deus? Quem é esse que não conhece o Deus de Israel, que está aí zombando dele e vocês nada fazem? É isso mesmo? Vocês estão com medo? E aí ele pergunta para o irmão dele. E o irmão dele dá uma resposta ruim lá para ele, e a gente já vai ver aqui esse detalhe. E aí ele vai lá em Saul, bota a armadura, não dá para andar, que ele não está acostumado com aquilo, e ele pega as pedras, a funda dele, e eu vou lá. Você acha que Davi estava confiando na força do braço dele? Não, você sabe que não. Mas Davi sabia quem ele era em Deus e todo o potencial que ele tinha através da ação de Deus na vida dele. É isso, meu querido.
O mesmo Deus que estava com Davi está com você. Está comigo. Está com a gente. Já citei aqui em algumas pregações, vou citar de novo, né? Você que não viu, veja. Tem uma série chamada A Casa de Davi, num streamer aí que eu não vou fazer propaganda. Depois você me pergunta. E a primeira temporada da série mostra só essa parte. Então explora muito só essa questão de Davi e Golias. E é muito impactante essa cena, né? Quando Davi chega ali, a questão ali de toda eles fizeram muito fiel à Bíblia. Se você puder, assista. Sim, claro que tem coisas ali que não são, né, são baseadas em estudos, em escritos que não são bíblicos, mas é muito fiel ali ao texto bíblico. Se você puder, assista. Então vamos ler aí mais uma vez só o versículo 28 para a gente falar aí do nosso primeiro tópico. Para liberar o seu potencial, destrua os rótulos que você recebeu. Destrua os rótulos que você recebeu. 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Você devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas. Conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Olha o rótulo que Eliabe já tinha colocado em Davi. Eu conheço bem as suas más intenções, as suas arrogâncias. Nessa série que eu acabei de citar, eles trabalham muito essa questão da família de Davi. Porque, se você não sabe, Davi ele era um filho bastardo. Ele não era filho da mãe dos outros irmãos. Ele era um segundo casamento do pai dele. E era um casamento com uma mulher que não era do povo de Israel. E esse casamento não era bem visto. Por isso, Jessé vivia fora da tribo de Judá. Ele não vivia no meio da tribo, ele vivia afastado. E ele não podia participar das coisas da tribo. E aí, Davi, ele assim, a série especula, eu estudei sobre isso, algumas coisas, a Bíblia não fala sobre essas coisas, mas se os estudiosos, teólogos e tal, entendem que Davi, por ser um filho que não era ali, né, o filho, né, da linhagem principal ali, Jessé meio que escondia ele, deixava ele lá no campo, para ele cuidar das ovelhas, ele meio que tinha menos valor, tanto que quando Samuel chega, Jessé nem conta ele. Mas cadê? Tem mais um. Tem Davi, que está lá no campo. E Davi chegava lá, é tipo José, né? Que vinha para os irmãos dizendo: sonhei que os feixes abaixavam, isso, aquilo, que eu ia governar sobre vocês. Os irmãos ficavam furiosos. E Davi vinha contando que ele matou o leão, que ele fez isso. O que os irmãos deles achavam? Mentiroso. Você está mentindo. Você quer vir aqui, ficar vendo a batalha, você está de graça. Vamos falar no nosso português, você está de palhaçada, você está de graça, Davi. Vai para casa, tu não aguenta nada, tu é um frouxo, tu é um bastardo. E quais foram os rótulos que talvez você já recebeu? Você não vale nada. Você não sabe nada, você não é ninguém. Talvez você recebeu rótulos dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, de algum parente, ou hoje você esteja recebendo esses rótulos. Meu irmão, abre mão de tudo isso. O que vale agora é o rótulo que Deus estampou em você. Você é filho dele, lavado e remido no sangue de Cristo, nova criatura, habitação do Espírito Santo, filho amado, amigo de Deus. Esse é o rótulo que precisa estar aqui, ó. Eu já sofri com rótulos. Eu não tive uma infância muito legal, uma adolescência muito legal, por N questões familiares, problemas com meu pai. E isso tudo atrapalhou muito, e eu vivi muito aquém daquilo que eu poderia viver, e ainda luto hoje, e é uma luta constante. A gente tem que lutar contra esses rótulos. Mas como que eu vou lutar? Me alimentando da palavra, porque se você não se alimenta da palavra, você começa a esquecer quem você é,
em Cristo, em Deus, e você começa a olhar para os rótulos que o mundo te deu, e você começa a afundar. Os irmãos de Davi, eles eram guerreiros, mas eles estavam com medo de enfrentar o gigante. Sabe por quê? Porque eles não andavam por fé, eles andavam pela vista. E o que eles estavam vendo? Um gigante terrível e que eles não tinham condições de matar. Davi, ele era só um pastor de ovelhas, mas ele não teve medo. Quando seu irmão viu, ficou com raiva, começou a brigar. Mas enquanto Eliabe rotulava Davi como alguém presunçoso, mau, Davi agia por fé, baseado na identidade que ele tinha em Deus. Baseado em quem ele já sabia que ele era em Deus. Davi agia por fé. Meu irmão, haja por fé. Ande por fé. É a fé que nos move. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Eliabe possivelmente estava cheio de inveja. E ele não se alegou com a postura corajosa de Davi. Porque você imagina, né? Imagina que você, né, é o fortão, você é o guerreiro, você está lá e você está com medo. E não fez nada até agora. Aí chega um molecote, magrelo, dizendo que ele vai lá e vai enfrentar. E dizendo que ninguém tem coragem. Ninguém gosta. O irmão não gostou. O irmão não gostou. Às vezes a gente tem essa postura dentro do ministério, dentro da igreja. Porque chega um irmão mais novo, que é como eu comecei a pregação. Quem é você? Você sabe quem sou eu? Talvez você já ouviu essas frases dentro da igreja. Mas dentro do reino, não é assim que Deus mede as coisas. O tempo de casa, antiguidade não é posto. O tempo de casa conta sim com experiências que você teve com Deus. Mas Deus levanta gente nova também. Mas nós somos um. Ele levanta para um ficar sobre o outro? Não. Ele levanta para a gente andar em unidade. E aí, onde eu parei, Eliabe, talvez ele rotulou Davi como incapaz. Mas ele se esqueceu de algo. Ele se esqueceu que Deus é especialista em quebrar os rótulos que o mundo coloca em nós. E ele esqueceu também que Deus age nas nossas incapacidades. É quando chega a incapacidade, o impossível, é ali que Deus age. Mas você pode pensar, mas era Davi, não tem como comparar. Davi tinha sérios motivos para se sentir menosprezado, para se sentir menor, para se sentir diminuído. Primeiro que ele era bastardo, como eu falei, ele era o irmão caçula de um casamento, de um segundo casamento. Ele não era grande como os irmãos. Ele não era forte como os irmãos. Ele não tinha voz ativa em decisão nenhuma da família. Ele não podia participar de nada. Ele foi esquecido pelo pai, deixado de lado. Ele era o filho da sua vergonha. Ele tinha um corpo frágil, ele era franzino. Era só um pastor. E talvez o mundo já te encheu de um monte de rótulos, dessa forma aqui. Mas Davi, ele nunca acreditou nas mentiras que disseram sobre ele. Ao contrário, ele sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem você é em Deus? Davi sabia quem ele era em Deus. Você sabe onde está firmada a sua identidade? O fundamento ao qual você está firmado é sólido, é Cristo? Ou ele é frágil?
Você precisa saber quem você é em Deus. Não para a soberba, não para a altivez, mas para que você possa enfrentar toda e qualquer adversidade no nome do Senhor. Para que você possa cumprir o ID do Senhor. Para que você possa fazer a obra do Senhor. Para que você possa andar em unidade com o seu irmão. Para que você possa perdoar como Ele perdoou. Para que você possa amar como Ele amou. Para que você possa fazer a diferença, não agindo da maneira que o mundo age. Pessoas, elas nos rotulam. Deus nos dá identidade. Tem muita gente que não sabe quem é. Tem muita gente acreditando naquilo que as pessoas disseram sobre ela. Gente, os adolescentes e os jovens hoje estão sendo totalmente influenciados. Olha o nome dos caras que trabalham na internet. Influencer. O nome já é isso. Influenciador. Eles influenciam não só os jovens e adolescentes, não. Influenciam os adultos também. A agirem e pensarem como eles. Mas quando esse influencer não é imitador de Cristo, é um fracasso. Ontem eu falei na pregação, se a igreja imitar o mundo, quem é que vai imitar Jesus? Porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu não estou imitando Jesus, quem é que vai imitar então? Tem muita gente aceitando os rótulos mentirosos, e aí você vê, eu trabalho numa escola, e eu vejo lá o sofrimento, quantos adolescentes sem noção de identidade, eles não sabem o que querem, eles não sabem o que são, não sabem se é homem, não sabem se é mulher, não sabem se gosta disso, não sabem se gosta daquilo, não sabem nada, estão completamente perdidos, e boa parte com ansiedade e um monte de problemas, alunos que a gente tem que tirar da sala de aula, porque está tendo crise de ansiedade, porque ele se desespera, porque está desesperado, porque está aceitando todos os rótulos e ao mesmo tempo é tanto rótulo colado que ele já não sabe quem ele é. Talvez você esteja vivendo isso na sua família, com seu filho, com a sua filha. Mas você precisa ser instrumento de Deus para que ele entenda quem ele é em Deus. Mas para isso você também precisa entender. Você também precisa entender. Os rótulos, eles são distorções da nossa verdadeira identidade. Você não é um mentiroso, um sem vergonha, um sem futuro. Você não é ladrão. E você pode pensar em todas as coisas que talvez você tenha feito no passado. Ou em todos os rótulos que o mundo coloca em nós. Cristãos, crentes. Nada do que um dia disseram sobre você define a sua identidade. Deus é quem decide quem você é. Em Cristo você tem uma nova identidade. E aí o mundo fica, a igreja é cheia de ex. É cheia de ex mesmos. Porque nós recebemos uma nova identidade. E Ele te chama de filho amado. Então, para você liberar o seu potencial, você vai, que é o nosso primeiro tópico, esqueci. Destruir os rótulos que você recebeu. O segundo tópico, encarar os desafios com coragem. 1 Samuel 17:33. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra o filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Era o rei de Israel, dizendo para um garoto, pastor de ovelhas, olha, você não vai conseguir. Davi poderia se intimidar. Não, o rei está dizendo que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mesmo. Talvez pessoas de autoridade acima de você chegam para você, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem jeito, você é um sem vergonha, não adianta você ficar indo para a igreja não, que nada vai dar jeito em você, e isso é aquilo, e tantas outras coisas. Davi, ele não ouviu, e ele decidiu encarar o gigante com coragem. E assim como Davi, nós não devemos correr dos gigantes. Nós precisamos correr para os gigantes. Você consegue entender isso? Às vezes a gente corre
2 gigantes. A adversidade se levanta, o problema se levanta, as coisas se levantam. Em vez da gente correr para eles, crendo que Deus estará conosco, a gente foge. A gente corre deles. Estou fugindo de problema. Não é assim que a gente fala? Assim como Davi, nós precisamos encarar os nossos desafios com coragem. Como você tem reagido diante dos grandes desafios que se apresentam para você? Você tem coragem ou você foge? Muitas vezes a gente foge porque a gente diz assim, não, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não posso fazer isso. Mas às vezes são portas que Deus está abrindo para você, para que você entre, porque Ele vai te capacitar a fazer. Gente, é só você ler a Bíblia. Todos os homens e mulheres que fizeram grandes obras através do poder e da ação de Deus, quando Deus os chamou, eles disseram o quê? Sim, eu sou muito bom, eu estou indo. Foi isso. Senhor, ai de mim. Senhor, eu não sou capaz. Eu não posso. Senhor, eis-me aqui, mas eu não vou conseguir. E aí qual era sempre a resposta de Deus? Eu estou contigo. Eu sou o que sou. Eu vou na sua frente. É eu que estou. E aí a coisa muda, porque eles sabiam muito bem quem Deus era e quem eles eram com Deus, com eles. Então sim, se o Senhor está comigo, eu vou. É isso. Não é na força do seu braço, não é na capacitação que é sua. Eu já falei aqui outras vezes. As pessoas me veem aqui na frente e acham que eu sou super extrovertido, que eu sou muito assim. Não sou. Sempre fui tímido e sempre tive vergonha de falar em público. E lutei com isso durante muito tempo. E recebi vários rótulos dizendo que eu não tinha capacidade para isso. Mas ao mesmo tempo Deus me movia para isso. Até um belo dia que eu decidi que eu não ia mais lutar contra. Mas hoje, antes de subir para cá, eu orei ali, Senhor, fala, porque eu não tenho condição, eu não sou capaz, mas eu preciso que o Senhor age através de mim. E é com você também. Eu sei que é com você também. Eu não estou dizendo aqui que você tem que dizer sim para tudo, não, mas que você tem que discernir aquilo que é Deus te movendo a fazer. As suas maiores oportunidades estão escondidas por trás dos grandes desafios. Os gigantes não nasceram para te derrubar, mas para te fazer crescer. Quais os desafios que você tem enfrentado hoje? Perdoar alguém? Um desafio no trabalho? Nos relacionamentos? Precisa confrontar o seu passado? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, meu querido. Não fuja dos seus gigantes. Enfrente. Enfrente com coragem, porque Deus é contigo. Para liberar o seu potencial, além de enfrentar os seus gigantes com coragem, além de não aceitar os rótulos que o mundo te dá, você precisa permitir que Deus te conduza para o crescimento. 1 Samuel 17, 34 e 35. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Enquanto Davi era deixado de lado pela sua casa, era esquecido no campo como um simples pastor de ovelhas, Deus estava agindo em sua vida para transformá-lo no homem que ele seria. Veja bem, a família o rejeitou. O pai o deixou de lado. A sociedade ali em Israel o via como um pária, como alguém que não tinha valor, mas Deus o conduziu ao crescimento nesse local, aonde ali, ao invés de ficar sofrendo, chorando, e o tempo todo sendo movido
por tudo aquilo que disseram dele, Davi estava ali, naquele local, buscando a Deus, tendo um relacionamento com Deus e permitindo que Deus o conduzisse para o crescimento, gerando ali em Davi a coragem para matar Golias, e não só para isso, para ser o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, a linhagem pela qual o Messias Jesus viria. Davi foi um homem que errou, sim. Davi era homem como eu e você, mas ele foi um homem que foi escolhido por Deus para uma grande obra, e Deus o capacitou, e ele sabia muito bem quem ele era em Deus. E Davi sofreu, viu? Sofreu bastante, fez escolhas ruins, padeceu por essas escolhas, mas em tempo nenhum ele esqueceu quem ele era em Deus e quem Deus era para ele. É só você ler os Salmos e você vai ver lá todos os lamentos e as orações de Davi. Enquanto Davi era esquecido, deixado de lado, Deus estava agindo na sua vida para transformá-lo no homem que ele seria. Tudo que aconteceu com você pode ser transformado em um processo de crescimento. Tudo que aconteceu com você pode ser transformado em um processo para o crescimento. Eu não sou psicólogo, mas já fiz terapia. E na terapia você aprende a se comportar, terapia cognitiva comportamental. Você passa a encarar os seus desafios de outra maneira. E você entende que você não pode mudar o outro, mas você tem que mudar a si e a forma que você reage àquilo que se apresenta para você. Olha a psicologia confirmando o que a Bíblia está dizendo. Deus, ele não planeja a sua dor. Deus é bom. Ele não está planejando a sua dor. Ah, mas Deus permitiu com Jó. Alguém pregou aqui, não me lembro qual foi o pastor que pregou sobre Jó. Não sei se foi o pastor Vinícius ou foi o pastor Davi. Foi Vinícius, não foi? Foi o pastor Vinícius, não foi? Deus, ele permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó. Para quê? Para o crescimento dele. E para glorificar o nome de quem? De Deus. Mas Deus, ele abandonou Jó? Não abandonou. Deus, ele pode dar destino às suas lágrimas, porque ele não desperdiça nenhum sofrimento. A sua maior dor no passado pode ser o seu maior ministério hoje. E quando você consegue vencer a sua dor, quando você consegue com coragem ultrapassar isso, você pode enxergar para aquilo, ver outras pessoas passando por aquilo e ajudar. E Deus muitas vezes permite que você passe por certas situações, porque na verdade Ele quer te usar lá na frente, naquilo ali que você venceu, para que você possa ajudar outras pessoas a vencer também. Mas você às vezes se desespera no meio do caminho, e aí atrapalha. Não é que você atrapalha os planos de Deus, mas você atrasa um pouquinho as coisas. Como o povo de Israel lá no deserto. Qual é a parte mais importante do seu passado? A parte mais importante do seu passado é aonde você foi tocado por Deus. A parte mais importante do seu passado é aquele dia que o Espírito Santo tocou você, você levantou a sua mão e você reconheceu que Jesus é o Senhor da sua vida. Todo o resto ficou para trás. Onde as coisas talvez não eram fáceis para você, mas Deus veio, te fortaleceu, te vivificou. E talvez você pode pensar que, poxa, mas na minha vida cristã eu já passei por situações complicadas no meu passado. Mas se você parar, refletir e pensar, você vai ver a mão de Deus agindo ali. Em vez de focar no problema que você teve, eu também já tive. Em vez de focar no problema que você teve, olhe para o Deus que agiu em você naquele momento em que você passou por aquele problema. E você vai encarar essa situação de outra maneira. E vai caminhar. E vai entender e permitir que Deus te conduza para o crescimento. Quarto e último tópico, para liberar o seu potencial, seja influenciado pelas referências certas. Nós vamos ler aí
os versículos 34 a 35 e o 38 ao 40. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando o leão ou o urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado, tiro do cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura, pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, e foi enfrentar o filisteu. Nós precisamos ser influenciados pelas referências certas. Não viveremos todo o nosso potencial andando com gente que não vive segundo os mesmos princípios que nós. Saul disse para ele que ele não ia conseguir. Se ele fosse ouvir Saul, ele ia desistir. E às vezes você está andando com gente que só te joga para trás. Em gente que não consegue olhar e não tem o olhar de fé que você tem ou que deveria ter. E aí, diante da dificuldade, diante do problema, ele te manda desistir. Ou pior, diante de uma coisa que não era para você fazer, em vez de mandar você parar, ele fala: vai lá, não tem problema não. Deus não está contigo não. Vai para a igreja não, para quê? Tu vai para a igreja, não adianta nada. Larga isso. Não ande com as pessoas do seu passado, ou que praticam as obras do passado, mas com as pessoas do seu presente em Deus e que praticam as obras da luz, olhando para o futuro em Cristo Jesus. Eu não sei qual foi o seu passado. Eu não sei qual era o teu problema no passado. Mas se você continuar andando com o seu passado agarrado em você, você nunca vai ser livre. Você precisa andar com aqueles que praticam as obras da luz. Eu vou viver numa bolha? Não. Mas é escolher ter comunhão, não é que você não vai falar, não vai andar, mas é escolher ter comunhão, estar na sua casa, tem que te incomodar. Sabe por quê? Quando não incomoda, gente, hoje mesmo eu estava conversando com a Cíntia de manhã no café. É sutil e a gente começa a relativizar. Começa a deixar entrar. E aí é normal, não tem problema. A gente vê isso na nossa família. Pessoas que eram muito fiéis, estavam muito ali na igreja o tempo inteiro trabalhando e hoje mal vão. Não se envolvem em mais nada. E acham que a gente que está errado porque faz muita coisa. Mas sabe por quê? Porque foi deixando entrar. Foi deixando entrar. Deixando entrar. Deixando entrar. Andando com gente que era do passado, gente que não andava na luz. E essas pessoas foram influenciando. Quando vê, está vivendo completamente por vista e não por fé. Completamente aquém. A armadura de Saul, ela não servia para Davi. Durante a sua vida, você será desafiado a vestir alguns modelos que não têm a ver com você e nem com o projeto de Deus para a sua vida. E aqui eu não estou falando de roupa, eu estou falando de forma de viver. A armadura de Saul não serviu em Davi, porque Davi não tinha que ir com armadura, ele tinha que ir sem armadura, porque a armadura dele era uma armadura espiritual, era a proteção de Deus. Então, você não tem que vestir a roupa do mundo. E eu não estou falando só, claro, que a roupa também. Tem certas roupas que você não deve vestir. Mas é o molde do mundo. A armadura lá de fora, a maneira de agir, a maneira de pensar. Ontem nós pregávamos, serem conformados com a cultura corrompida, serem conformados com a maneira de viver errada, serem conformados com a mentira, serem conformados com a sexualidade exacerbada, serem conformados com isso tudo e não vestir essa roupa aí. Não, eu acho que dá. Se ajeitar direitinho, eu acho que dá. E aí, como Davi, ele veste a armadura e ele não consegue se mexer. E talvez você esteja parado
com a sua vida espiritual parado há anos, ou andando igual uma tartaruga, porque tu está carregando uma armadura que não era para carregar, porque você está vestindo uma roupa que não é sua, porque você está andando com as roupas e a armadura do seu passado, ou até do seu presente que você nunca deixou, porque a gente sabe que a nossa carne vai estar sempre lá. A gente traz ela para cá, mas ela nunca se converte, não. O espírito está pronto, mas a carne, a gente não pode dar lugar a ela. Se a gente der lugar, ela vai vir à tona. Não tente ser quem você não é. Jovem, adolescente, para de tentar ser quem você não é. Para de ficar na rede social, ou sei lá onde quer que seja, fingindo alguém que você não é. Você é filho de Deus. Você já reconheceu que Cristo é seu Senhor. Você já se batizou. Você vem à igreja, você canta, você dança, você faz as coisas. Agora não vai, porque teu pai não está vendo, porque ninguém está vendo, porque a gente da liderança não está vendo. Você se comporta na escola como os outros só para se sentir bem e se sentir inserido. E você sabe do que eu estou falando. Porque eu vejo isso na prática. Ontem tinham vários alunos meus aqui, além de Gabriel. E eu fiquei muito feliz aqui, até um testemunho que a gente orou por ele na célula, ele teve câncer, teve um problema, ficou assim, um negócio complicado, e ele nesse meio termo, ele se converteu, foi para a igreja, e ontem ele estava aqui, sem convidar, eu não convidei, não sei se foi Gabriel que convidou, Gabriel convidou, ele veio aqui, ele estava aqui dançando junto, e como aquilo me alegrou. A gente orou muito por ele na nossa célula. Você é filho de Deus, nova criatura, cheio do poder do Espírito Santo. Busque referências que o ajudarão a se tornar cada vez mais aquilo que Deus lhe fez para ser. Busca referências de pessoas, ouça palavras, ouça músicas, leia livros, assista coisas, compartilhe, converse com pessoas que vão te ajudar a se tornar cada vez mais aquilo que Deus te chamou para ser. E não compactue com aquele que está agindo de maneira errada. Não empreste o seu ouvido para ouvir aquilo que não edifica. O pastor também falou sobre isso de manhã. As palavras estão se conectando porque é o Espírito Santo falando. É o Espírito Santo falando. O que você precisa ouvir, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. As pessoas que você tem andado, elas te puxam mais para perto de Deus? Ontem nós falamos também que nós precisamos ser inconformados com uma igreja dividida. Nós somos um. Nós somos um, não importa o nosso gosto musical, não importa a maneira diferente que talvez você se vista, não importa se você é idoso, adulto, jovem, adolescente, não importa, nós somos um. E nós precisamos ser inconformados com uma igreja dividida. Mas aí a gente é inconformado com uma igreja dividida, causando desunião. A gente é inconformado com a igreja dividida e a gente fomenta discussões e brigas, acusando A ou B de fazer isso ou aquilo, causando mais desunião ainda. Não. É sendo diferente. E quando eu empresto o meu ouvido para que essas pessoas tenham plateia para ouvir o que elas estão falando, eu vou compactuar com isso, eu acabo me contaminando com essas coisas. Escolha com quem você anda, escolha quem você ouve. A mesma coisa para pregação. Se você só ouvir pregações que pregam coisas que não estão na palavra, você vai começar a reproduzir. Se você começar a ouvir um monte de música que se diz cristã por aí, que fala um monte de coisa que não tem na palavra, você vai começar a achar que isso está escrito na palavra. A Cíntia ontem até falou para a gente fazer numa Live Connect, eu achei legal, tá errado ou tá na Bíblia ou tá errado? Foi um negocinho que você falou? Porque tem muita gente
tem muita gente reproduzindo coisas como se estivesse na Bíblia e não está. Ou tá, mas não da maneira que deveria. Ou melhor, tá, mas não da maneira que estão dizendo por aí. Você tem andado com pessoas que te puxam mais para perto do seu potencial? Entenda, potencial é o que você pode ser em Deus. Ou as pessoas te seguram. As pessoas, ou você tem andado com pessoas que te impedem de viver o que Deus tem para você. Talvez seja até, vou ser polêmico agora, seja seu namorado, sua namorada. Se o seu namorado ou a sua namorada ou aquele que você está querendo namorar te puxa para longe de Deus, ou ele não caminha contigo no mesmo propósito e vai fazer com que você se afaste ou que você não viva o pleno potencial daquilo que Deus tem para você, larga! Deixa! Não tem como. Não tem como. E aqui eu estou sendo específico para a galera mais nova. Porque tu que está casado já, se alinha aí, né? Para separar, não. Tu se arruma, tu se ajeita. Tu escolheu, casou, agora vocês sentem e resolvam. Né? Tem que resolver. Deus pode transformar o seu potencial em realização. Você crê nisso? Vou perguntar mais uma vez. Deus pode transformar o seu potencial em realização. Você crê nisso? Amém. Louvor pode subir. Mas você precisa tomar decisões. Convido você a ficar de pé. Você acabou de dizer amém. Você crê nisso, mas você precisa tomar decisões. Primeira decisão: destruir todos os rótulos errados que você recebeu. Todos os rótulos que não diziam aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Você é quem a Bíblia diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. E você é filho amado de Deus. Segundo, você precisa encarar os seus desafios com coragem. Coragem. 3, você precisa permitir que Deus te conduza para o crescimento. 4, você precisa ser influenciado pelas referências certas. São essas 4 decisões que você precisa tomar. E existe uma decisão que vai possibilitar isso tudo aqui, que talvez você ainda não tenha tomado. E é a decisão de reconhecer que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Essa decisão, ela vai permitir que você viva tudo o que Deus tem para você. Talvez você já decidiu. Então, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa tomar aquelas outras 4 decisões lá. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, a primeira decisão que você precisa tomar é dizer: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Senhor, eu quero andar por fé. Senhor, eu quero enfrentar os meus gigantes contigo. Eu quero, Senhor, sendo o Senhor da minha vida. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu decido crer em Ti. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo aí, e você ainda não reconheceu o Senhor como seu Salvador, faça isso hoje. Faça isso hoje. Se livre de todos os rótulos e das pendências do seu passado. Chega! Hoje é o dia de você se livrar de tudo aquilo que tu anda carregando. Deus tem uma nova vida, uma nova identidade para você. E você que talvez já reconheceu, você já aceitou, mas você tem trilhado um caminho diferente. Você deixou que as coisas dessa vida te afastassem de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir que você tem um grande potencial nele, porque você foi lavado no sangue de Cristo e Ele te chama de volta. Vem, eu te recebo de braços abertos, porque
porque você é meu filho. E nada nem ninguém pode mudar isso. E é tempo de você retornar aos caminhos do Senhor. Você precisa, a cada dia, descobrir a sua identidade em Deus. Tem mais de Deus para se revelar a você. Mas a decisão mais importante é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Tem alguém que deseja entregar a vida ao Senhor Jesus aqui nessa noite? Levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui hoje que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Que deseja, olha, eu quero viver, eu não quero mais andar como eu andava. Eu não quero mais, eu já entendi que eu já reconheci que Jesus é o meu Senhor, mas eu me perdi no caminho, mas eu quero voltar hoje. Se é o seu caso, levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Tem um rapaz ali. Mais alguém deseja retornar aos caminhos do Senhor hoje? Deseja ter esse potencial, o start de uma nova vida, uma nova realidade. Talvez você ainda não se decidiu pelo batismo, você já reconheceu, já aceitou, mas você ainda não se batizou. Se é o seu caso, levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. E o meu último convite é você que tem visitado a nossa igreja, tem vindo, mas que vem de outra realidade, de uma outra igreja e quer servir aqui com a gente, tomou a decisão hoje que você quer vir aqui servir com a gente. Levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Se não tem, convido, traz esse rapaz aqui na frente, por favor. Vem alguém com ele, para nós orarmos encerrando essa celebração.